Olá, professor! Olá, professora! Tudo bem? Eu sou a professora Ana Cristina Venâncio da Silva, especialista em Psicologia do Desenvolvimento. A partir de agora, eu vou fazer um resumo do livro As 7 Competências Básicas para se Educar em Valores, de Chus Martim Garcia e José Maria Pucci. Esse livro passou pela revisão técnica da professora Valéria Amorim Arantes, da Faculdade de Educação da USP. Então vamos ver o que os professores Garcia e Pucci sugerem e indicam para todos os educadores preocupados em educar em valores, em ter uma atuação no campo da educação moral de seus alunos. E logo na introdução, esse livro ele faz uma provocação, e a provocação é: sempre educamos em valores. Consciente, de forma consciente ou não consciente, todo professor, seja ele da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio ou do ensino superior, estamos sempre educando em valores. Mas é importante que nos preparemos para isso. E, segundo os professores Garcia e Pucci, essa preparação passa pelo desenvolvimento de 7 competências básicas. Vamos conhecê-las? A primeira competência é ser você mesmo. Para isso, os professores indicam que todos os educadores devem ter consciência de seus próprios valores, todos devem praticar a autoobservação e a autorregulação, porque só assim vão ser capazes de abordar de modo eficaz a diversidade moral presente nas salas de aula. E isso é um fato. Temos que ter consciência do que é importante para nós, do que é valorizado por nós mesmos, para podermos, então, abordar a diversidade moral presente nas salas de aula. Os alunos trazem dilemas morais o tempo todo e nos apresentam dilemas morais, né? A situação da educação escolar nos coloca em situações de dilemas morais, mas nós precisamos ter, então, como professores, consciência dos nossos valores e para poder abordar essa diversidade de modo eficaz. A segunda competência proposta pelos autores é a de reconhecer o outro. Essa competência ela deve ser desenvolvida a partir do acolher sem julgar, do demonstrar apreço e buscar o diálogo com os alunos, compreender e confiar nas possibilidades que os alunos são. Por que é um estudante? Um estudante é potencialmente um adulto moral, um adulto correto, uma pessoa que pode vir a transformar o mundo. Então, nós precisamos confiar nisso. Nós devemos transmitir altas expectativas e aumentar a autoestima dos estudantes. Então, reconhecer o outro é acolher, é demonstrar apreço, é buscar diálogo, transmitir altas expectativas e, com tudo isso, aumentar a autoestima dos estudantes. Isso é fundamental para que a aprendizagem aconteça de forma significativa. A terceira competência chama-se facilitar o diálogo. O professor, em sala de aula ou em ambiente escolar, deve favorecer diálogos respeitosos e também exercitar a escuta e o confronto de opiniões. Ele deve possibilitar a aplicação de valores e procedimentos morais ao ato dialógico e também viabilizar assembleias de classe. Ou seja, ensinar o aluno a dialogar de forma respeitosa, ensinar a exercer um confronto de opiniões que seja respeitoso e positivo, né? Que seja que aconteça em volta de valores e procedimentos morais. Isso é uma competência muito importante que deve ser favorecida pelos professores. A quarta competência é a de regular a participação. Para regular a participação dos alunos, é importante que os professores concedam protagonismo a eles e também que evoquem situações de trabalho em comum, né? Então, se fica lá uma aula magistrocêntrica, onde o professor fala e o aluno só escuta, você não está nem concedendo protagonismo e nem evocando situações de trabalho em comum.
Uma vez evocadas essas situações, é necessário motivar, orientar e acompanhar projetos propostos pelos estudantes e promover o desenvolvimento de práticas morais. Então, possibilitar o protagonismo, ao mesmo tempo que assegurar que esse trabalho em comum vai acontecer dentro de desenvolvimento de práticas morais. A quinta competência é trabalhar em equipe, né? E para trabalhar em equipe é importante elaborar e conduzir projetos em equipe, formar grupos de trabalhos equilibrados, favorecer o respeito às diferenças e a mediação de conflitos, formar em valores tais como respeito e a tolerância. Aqui tem um ponto chave: trabalhar em equipe de forma moralmente correta é exercitar a mediação de conflitos, né? E isso é muito importante e vem aí num crescente, né? Porque já falamos em favorecer o diálogo, já falamos em regular a participação, agora vem o trabalho em equipe. Por quê? Porque a vida em sociedade, ela nos leva a situações de conflito. E assim sendo, é importante que a gente não tenha medo do conflito e que a gente transforme os conflitos em oportunidades de trabalho em conjunto. E para isso é preciso aprender valores, tais como respeito e a tolerância. Tá? Então, a competência 5, ela lembra o professor que ele deve trabalhar em equipe e que ele deve favorecer o desenvolvimento dessa habilidade também nos alunos. A sexta competência é a competência fazer a escola. E essa é uma competência curiosa, porque ela requer do professor que ele proporcione a aquisição de valores morais, estabeleça a coletividade como referência moral, favoreça o exercício da capacidade crítica e se aproxime da família dos estudantes. Então, é fazer uma escola junto com os alunos e com a família. E não fazer uma escola onde você tem um grupo técnico-pedagógico de diretores, coordenadores que decide e um grupo de professores e alunos que obedecem. A competência 6 nos chama para a importância de estabelecer a coletividade como referência moral, favorecer o exercício da capacidade crítica e aproximar a escola da família, mas também o professor da própria família dos estudantes. O professor que conhece a família e a condição familiar dos estudantes é um professor que acolhe sem julgar, é um professor que transmite altas expectativas e assim por diante. Por fim, a sétima competência, de acordo com os autores, é a competência de trabalhar em rede. Então perceba que a sétima competência é uma competência onde a escola deve trabalhar em rede. Né? Então não é só uma escola que está ali ilhada da cidade, ilhada da família, uma escola que está integrada ao bairro onde ela se encontra, integrada à família, integrada à própria cidade em que ela se encontra. Então, aqui os professores Garcia e Pucci nos convidam a multiplicar o efeito educativo da escola, vinculando-a ao entorno, conduzir projetos de uso e intervenção ética na cidade, usar a internet para formar redes educativas e fomentar iniciativas de aprendizagem e serviço. Perceba que nessa dimensão, né, nessa competência, é usar o espaço, ampliar o espaço da escola, tanto físico, ou seja, a escola que se integra ao bairro, a escola que se integra à cidade, quanto ao cyberespaço. É a escola que usa a internet para formar redes educativas. Não é também só para usar a internet para obter informação, né? Mas é um uso da internet para se comunicar, para que os alunos de uma escola conversem e conheçam a realidade de alunos de outras escolas, né? E também para fomentar iniciativas de aprendizagem em serviço, que é um conceito muito caro ao professor Pucci, a partir do qual nós devemos proporcionar na escola projetos onde os alunos
façam iniciativas, proponham iniciativas de intervenção solidária na sociedade, que é a aprendizagem em serviço, né? A aprendizagem a serviço da comunidade e do próximo. Muito bem, essas são as 7 competências propostas pelos professores Garcia e Pucci, e eu espero que você tenha gostado desse resumo. Vale muito a pena ler o livro na íntegra. Muito obrigado e até a próxima.